Coisa ruim disso daqui é o reflexo ficar no óculos. Isso é, na verdade, isso deve ser porque por causa dos olhos. Ele faz o ciclo dos olhos refletir, não dos óculos, dos olhos. Mas fica feio no vídeo. Fica feio no vídeo. Começou já? Mesma coisa. Deixa assim pro menino. Deixa eu mandar de novo pra Fabi aqui o convite que não. Acho que ela não conseguiu entrar ainda. Vamos ficar sem óculos. Você vai conseguir ver. É mais áudio. Vai ficar mais bonito. Vê como fica o brilho dos seus olhos. Não, eu fico. Não, vê o brilho dos seus olhos. A outra eu fiz sem óculos. Agora foi. Boa Boa noite, noite, tudo e tudo bem? vocês? Tudo É, bem que bom. também. Tava difícil aceitar a conexão hoje. É, eu enviei duas vezes o convite, daí na segunda, daí apareceu. Boa noite, pessoal, que já está chegando. Aproveitar e enviar o convite, É, vamos aguardar um pouquinho o ver se o pessoal pessoal ir entrando na live, né? Já tem um botão express, né, para ir mais enfim. rápido. É, Vamos lá. mando aqui. Meu videomaker tá aqui me Adriano, sim, auxiliando. é bom ter, né? Toda uma equipe assim para auxiliar. Deixa eu enviar aqui para o pessoal, Já aproveitei aqui enquanto. também, já mandei. Bom dia, tá? Boa noite, Tata. Bom dia. Até no horário errado. Vamos se apresentando, Fabi? Bora lá. Eu sou, eu sou Fernanda, né? Eu faço parte da diretoria do Conselho de Terapia Holística. E hoje a nossa convidada é a Fabi Vieira, que é terapeuta credenciada com a gente, trabalha com várias Isso, técnicas, né? E hoje a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre o sagrado feminino, isso. né? Hoje a gente vai abordar diferente, né? Então, como a Fernanda falou, eu sou a Fabi Vieira, trabalho com diversas técnicas na terapia holística. Agrego todas elas no meu trabalho com o feminino, né? Com o feminino sagrado, com tudo que ele engloba. E hoje, né, a gente resolveu fazer diferente. Hoje vai ser um bate-papo, então não é focado só nos terapeutas que querem, né, ouvir um pouco mais sobre o sagrado feminino, ou às vezes absorver algo, ou às vezes até sanar alguma dúvida. Hoje, então, a gente está aberto para todo mundo que queira conversar sobre esse tema, né? Quando elas me fizeram um pedido, até brinquei, falei, vamos falar sobre o quê? Porque tem tanta coisa no feminino, né, que dá para a gente abordar e trazer, né, para essa conversa, que a gente optou, então, por fazer mais um bate-papo, onde a gente possa interagir, conversar, e que o pessoal participe também, né, mande perguntas, tragam as suas questões, né, para a gente poder debater como um grande círculo, né, do Sagrado Feminino a gente tem bastante círculo de conversas, de atividades, né, então vamos trazer aqui para a web, né, Fê? Então, eu acho bacana a gente falar assim de uma forma geral, né, sobre o sagrado feminino, para quem não conhece, para quem nunca teve contato,
para quem tem curiosidade, né? Porque o pessoal que segue as páginas aí vê muito material sobre isso, né? Mas às vezes as pessoas nunca tiveram contato e têm curiosidade de conhecer um pouquinho desse Sim, trabalho, com né? certeza. Então, se você quiser um pouquinho, Fabi, né, de forma geral aí, o que é o sagrado feminino, como ele pode ser Ah, trabalhado. claro, é interessante. O Sagrado Feminino, assim, ele é um grupo de estudos e práticas, né, voltadas para resgatar os nossos valores femininos, para dar força para a nossa energia feminina, né? A gente passou por uma mudança muito grande, assim, global mesmo, né, em relação às mulheres, quando a gente pensa que as mulheres elas entraram para o mercado de trabalho de forma mais forte, né? Então elas entraram para executar e fazer tarefas que até então era considerada masculina, e aí elas começam a ver essa mudança interna, né? A gente hoje, a mulher, ela para se sentir segura profissionalmente, ela traz muito mais aquela energia masculina, né, dela para ter força, para ter realmente um posicionamento mais assertivo em relação ao seu trabalho, né? E aí ela às vezes acaba que apagando ali, né? A sua criatividade, a sua feminilidade, o seu feminino vai reduzindo. E às vezes só sobra o pouco do feminino, assim, seria o materno, né? Para as mãezinhas, então elas jogam aquela energia somente no materno, ou às vezes acabam indo para outras questões, assim, né? Mais femininas, mas assim. O Sagrado Feminino, então, ele vem trazendo esse resgate, né? Onde a gente possa olhar para dentro, onde a gente possa trazer, normalmente em grupos, né? Esse contato da mulher com o seu feminino, com a sua energia feminina, né? Falando assim um pouco sobre mim mesma, assim, né? Como eu cheguei nesse processo, eu sempre fui muito mais moleca, assim, né? Eu sempre gostei mais de ter. A maioria dos meus amigos sempre foram homens, eu tive pouquíssimas mulheres no meu círculo de amizades mais profundos, né? E a minha profissão também, eu fui trabalhar com financeiro, né? Que é algo totalmente sem criatividade, já que a gente segue milhões de normas e regras, né? E fiz a minha jornada profissional, super tranquila, tal, mas chegou um momento que eu realmente me senti perdida, né? Eu achava mesmo que eu não estava me sentindo eu, né? Eu sou mãe também, então, assim, meu papel de mãe eu sempre executei com muita maestria, tranquilidade, assim. Não é tranquilidade, não, tá, gente? É que ser mãe também não é fácil, não, mas sem nenhum mistério, assim, né? Mas, Sim, é, com naturalidade, não teve é, fácil, mas para você foi natural. e então, assim, quando eu fui confrontar o porquê que eu me sentia tão desconectada de mim, né? O porquê que eu me sentia tão presa, né? Dentro do meu trabalho, dentro dos meus círculos, né? Eu sentia mesmo que estava faltando algo dentro de mim. E aí eu fui buscar o que é isso que está faltando, né? E dentro do Sagrado Feminino, né, participando de workshops, círculos e tudo, eu fui vendo realmente, né, o que estava faltando. Estava faltando eu mesma, né? O meu eu ali que estava perdido, né, na rotina, na correria, no querer me sentir bem, né, financeiramente, me sentir segura dentro do meu trabalho e tudo, né? Então, assim, para mim foi uma mudança gritante, né? O quanto que eu tinha, assim, reprimido dentro de mim, quantas questões que eu mostrava para as outras pessoas que não eram a minha realidade, né? Quantas máscaras eu estava vestindo para estar adequada ali, né? E eu acho que muitas mulheres, assim, elas ainda passam, né, por essa questão de vestir essa máscara, né? Porque precisa. E tá certo. Sim, Põe ela, vai lá, encara, faz o que tem que fazer e depois põe ela para descansar. sim. Fabi, você trabalha hoje
com o sagrado feminino de forma terapêutica. Sim, eu trago para as minhas clientes, né, todo o trabalho do sagrado feminino. Então, assim, tem diversas técnicas que eu acabo utilizando, seja com ervas, cristais, relaxamentos profundos, mas eu acho que o que mais aflora e conecta são os círculos. Eu acho que os círculos são os que mais trazem, assim, sabe? É aquela questão de você estar pertencendo a algo, de você estar ali com outras que têm as mesmas dificuldades que você também está passando, né? Quando a gente faz círculos, normalmente eles são de conversas, tem a parte terapêutica dentro dessa conversa, então não é só um bate-papo ao ar, sabe? Realmente ele é Uma troca, né? estruturado para que as pessoas realmente absorvam situações e experimente emoções e tenha uma troca segura, né? Porque é um local seguro para você ser você, né? Então é muito interessante os círculos. Eu acho que o círculo traz muito para a gente de retorno assim para as pessoas e obviamente que dá para a gente trabalhar dentro da terapia individual com diversas gamas de trabalho. Por quê? Eu, às vezes, até brinco, né, que o holismo ele é tão feminino, né, que a grande maioria dos terapeutas são mulheres, né? Ele já é tão feminino na sua essência, né, que a gente acaba trazendo muito mais as técnicas, que se a gente olhar assim, são muito o trabalho feminino, né? Para você fazer um chá, você está trazendo, obviamente, seu conhecimento sobre a planta, seus efeitos e tudo mais, mas você também traz aquela delicadeza da escolha, o aconchego, né? Do chá quentinho, do carinho. Você escolher um cristal que vai fazer uma limpeza ou uma renovação de energia, você também está puxando isso, né? Você está trazendo da natureza aquela energia, né, que vai te ajudar. Enfim, né, tudo que a gente acaba trabalhando ali dentro do nosso consultório acaba indo de encontro com o sagrado, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas nas páginas, na nossa página ou em outras, né, que fala sobre o sagrado feminino. O pessoal acha que o sagrado trabalha somente a parte amorosa ou a parte sexual. Porém, pode ser trabalhado parte profissional, várias outras áreas, né? Não é somente parte Não, amorosa, com né? certeza, gente. Quando a gente pensa no sagrado feminino, a gente não pensa só nas relações amorosas e pessoais, não. A gente traz de verdade um equilíbrio de energias, né? A interligação do feminino com o masculino ajuda muito na nossa questão do nosso trabalho, das nossas relações pessoais e interpessoais. Traz também a questão do equilíbrio das emoções, né? E principalmente da força e suporte para a gente lidar com situações, né? Então, às vezes, a gente tem uma resposta Sim, muito pronta, né? Que nem as pessoas às vezes falam, ai, que mulher histérica, porque a gente está respondendo de forma exagerada em relação a algo, né? Então, como a gente sai disso, sim, né? Não que responder, às vezes, exacerbado não seja correto, às vezes é importante também, mas quando a gente percebe que o outro faz a gente sair tanto do nosso local de segurança, de equilíbrio. onde que a gente sai dali? Por que que a gente sai dali, né? Então, quando a gente começa a Sim, entender as nossas emoções, quando a gente começa a perceber o que é aceitável ou não, né, nas relações com as pessoas, como se portar quando algo não está bom para você. Então, não é só a sim, sexualidade. Obviamente que a gente acaba trazendo algumas coisas. Como eu falei, a gente trabalha com ervas, tudo, a gente acaba trazendo
questões de menstruação, coisas assim, que a gente consegue conversar e trabalhar. Se você parar para pensar assim, uma pergunta para todos mesmo. Dentre as mulheres da tua família, tem-se o costume de falar sobre menstruação, sobre o puerpério, sobre a menopausa? Que procedimentos naturais vocês utilizam para passar por todos esses processos? Como lidar com isso? Sobre saber o seu ciclo, né? As pessoas às vezes menstruam e nem sabem se está no seu período ou não. Sim. Então, né, isso também, a repetição de ciclo, né? Por exemplo, quando a gente está dentro, assim, né, do sagrado, que a gente meio que se acostuma a observar a nossa menstruação e tudo, a gente começa a notar repetições de padrões, né? Então, assim, quando eu estou próxima de menstruar, por exemplo, eu começo a me sentir resfriada, né? Isso é, por exemplo, o que acontece comigo. Eu já começo a me sentir resfriada, eu já sei que eu estou ficando próxima. E com isso eu consigo também me ajudar a passar por momentos de emoções, né? Descontrolada, aquele nossa famosa TPM, né? Então a gente consegue já ir lidando com aquilo, porque eu já sei que eu vou entrar naquela paranoia, eu já sei que eu vou me sentir mais assim, ou às vezes até em questão da sexualidade, eu já consigo olhar e perceber se eu estou mais fogosa ou não, enfim, o nome que quiserem dar, né? Mas então a gente consegue observar. Sim. E o observar é algo muito intuitivo na mulher. Mas a gente vai camuflando, a gente joga o olhar para o outro em vez de olhar para a gente, né? Sim. Eu acho que o sagrado feminino, então, ele trabalha muito o autoconhecimento no sentido de se conhecer mesmo, conhecer seu corpo, conhecer seus ciclos, conhecer suas emoções, aprender a identificar e reconhecer aquilo que você está sentindo Sim, mesmo, né? Porque muitas vezes a mulher não se conhece, ela acaba achando que ela tem problemas, quando na verdade são coisas que são exato. naturais dela, né? Exatamente. E é natural a gente ter a nossa própria natureza, né? A gente pode ter Sim, ciclos ou emoções ou coisas que nos conectam com os outros, né? Mas a gente é individual, então assim, não adianta, a gente não é uma tabelinha fixa e certeira de que se a pessoa se sente assim nesse período, eu também tenho que me sentir desse jeito. Não vai funcionar para você, entendeu? E aí você vai ficar se obrigando a estar ali naquela condição à toa, né? sim, Desnecessário. E para você ver assim, como é tão difícil, né? Existe um catálogo, né, de emoções que são diversas, mas as principais são 27 emoções. Se você perguntar para a grande maioria das mulheres, para mim, para você, quantas emoções a gente pode ter, a gente vai listar umas 5, 6. Amor, raiva, desejo, inveja, medo, e aí vai acabando por aí. Porque, Fabi, olhando onde a gente está nessa temática, a gente tem uma perguntinha aqui do claro. Danilo. Como o sagrado feminino ajuda nas relações amorosas e Ah, pessoais? bacana. Foi uma pergunta muito boa, desculpa. Ele vai ajudar, né, nessa questão amorosa. Então, ele vai te dar o quê? Força, sustentação, o seu próprio relacionamento contigo, porque enquanto você não se sentir seguro dentro do seu casulinho, o outro, né, aquela pessoa que já é estranha, ela não vai ser um casulo para você. Você vai ser seu casulo eterno. Então você tem que se amar, você tem que realmente trazer força para você, para que quando você pensar, eu quero estar num relacionamento amoroso, que tipo de pessoa você quer atrair para você? Né? É o tipo de questão que a pessoa vai fazer. Que tipo de situações dentro dessa relação que eu estou aberta a sustentar, né? A aguentar mesmo, assim, né? O que a gente tem ali? E quando a gente está
com a nossa terapia em dia, quando a gente está cuidando da gente, olhando pra gente, olhando lá dentro mesmo, puxando as emoções e realmente fazendo esse trabalho, a gente consegue lidar melhor com o outro. Porque o outro, ele não vai mudar. Ele vai ser aquilo que ele te apresentou, ele não vai mudar. E você quer a pessoa daquela maneira, ou você vai aceitar a maneira que ele é e vai aprender a lidar com aquela situação, né? Então, cabe a cada um olhar para si, para dentro, para saber o que que você quer, até onde você quer que aquela relação, né, perdure. Então, acho que o sagrado Sim. traz muito disso. E principalmente também, eu acho que para as mulheres, de modo geral, assim, elas vão acostumando muito com pequenos abusos durante a sua vida. Seja um abuso simples, como podar uma escolha de roupa, saída com amigas, ou até violências e tudo. Assim, não é que elas se acostumam, é que elas vão olhando à sua volta e vão absorvendo aquilo com uma naturalidade, né? Elas vão se embaralhando ali dentro daquelas emoções e tudo, e acabam, às vezes, presas dentro desses relacionamentos. E dentro do Sagrado Feminino, a gente consegue ajudar muito, muito as mulheres a observarem que estão em relacionamentos que fazem mal, que são tóxicos, que realmente estão silenciando, Mulheres não né, o espírito dessa mulher. são normais. Desculpa, não entendi, Fernanda. É, muitas mulheres não enxergam mesmo o que elas estão vivendo, né? Elas têm aquilo como normal. Sim, e é uma tristeza absurda, assim, mas realmente, assim, é difícil, né? É muito difícil. É um problema social gravíssimo. Devia ser conversado mais sobre esse tipo de assunto, de segurança pública, de saúde pública até, né? Porque é muito grave. Então, assim, o Sagrado, ele acaba ajudando, sim, essas mulheres a perceber e dando força também para que elas consigam, às vezes, ou sair dessas relações ou aprender, né? Que não é esse tipo de relação que vai ajudá-la, né? Sexualmente falando, Sim. também, você pode trazer uma questão do que a mulher gosta, não gosta, a buscar, a conhecer o seu corpo, ao toque, as sensações, o que gosta, o que não gosta, como gosta. Como a gente fala, né, a mulherada é muito de ciclos, né? Então, às vezes, um toque que é gostoso em tal período, chega num outro período, já não é tão bacana assim. Então, conhecer o seu próprio corpo, né, ajuda muito na sexualidade, né, da mulherada. Para todos, né? Sim. O autoconhecimento acaba influenciando em Nossa, tudo, né? Fernanda, com certeza. Para poder ter Tudo, relações, né? né, para você, para sua vida e para as pessoas à sua volta, né? Porque ninguém merece também, né? Ninguém merece. E, A pessoa que não é bem resolvida também atrapalha a gente, né? No nosso crescimento também, né? e mulheres que têm esse desequilíbrio em relação ao feminino, elas acabam tomando para si todas as responsabilidades, né? Que familiares, às vezes profissionais, com os filhos, e elas não conseguem se Não, enxergar, né? Dentro desse feminino, que não quer dizer que sejam frágeis ou sejam fracas, né? Mas está em desequilíbrio, a pessoa não enxerga, né? exato, ela não enxerga e ela tá tão ali naquele ambiente, né? Vivendo aquilo e fazendo o que precisa para, né, sobreviver, para passar pelas coisas, que ela não percebe mesmo que ela está dentro de uma situação que ela poderia evitar, né? E às vezes também o próprio companheiro dessa mulher, ele busca isso. Ele vai em busca disso, né? De uma segunda mãe ali, que vai cuidar das necessidades da casa. Aí ele quer uma mini chefe, que é para organizar a rotina financeira da família, organizar o trabalho, enfim, que ela faça tudo, né? Então, cadê o companheirismo, né? Se Sim, perdeu ali no meio, né?
Então Sim, é exatamente. importante as pessoas E buscarem, né? falar, você pode falar um pouquinho sobre a relação entre o sagrado feminino e os arquétipos? Como Como que a você gente trabalha? trabalha? Claro. Os arquétipos, né? A gente usa bastante no Sagrado Feminino, eu, pelo menos, uso muito, assim, que eu gosto bastante de trazer Sim. ele para fazer vivências, né? Então a gente consegue fazer meditações com alguns arquétipos, seja da mãe, seja da anciã, da sacerdotisa, da jovem, a guerreira, né? Que é essa que faz tudo. Então, a gente consegue trazer muito disso, né? Dentro dos arquétipos, fazer vivências, onde elas vão vivenciar algumas situações que vão estar de encontro com alguns arquétipos. O que que a gente consegue fazer também, né? Dentro desse arquétipo? A gente consegue fazer situações, né? Que elas vão migrar de uma para outra, por exemplo, assim, uma das que eu mais gosto de fazer você começa dentro dessa vivência na anciã, né? Que seria aquela mulher sábia, já desenvolta, que já, né, teve seu tempo, né? Já vivenciou todo aquele período. E agora ela chegou na parte de compartilhar conhecimento, experiência, emoção, enfim, né? Toda aquela questão. E aí, passando, né, desse arquétipo e voltando para o arquétipo da jovem, a gente vai vendo o quanto elas têm dificuldade de olhar a jovem só como a jovem. A gente sempre olha para trás com aquele olhar ainda da visão que nós temos hoje. Ah, eu gostaria de mudar isso. Ah, mas eu gostaria de mudar aquilo. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, mas eu não sei o que lá. Ah, essa jovenzinha. Reprovar. Então, é muito difícil, assim. É um trabalho que a gente faz, assim, que às vezes demora 2, 3 dias para concretizar, porque é muito difícil. Porque se a gente faz do contrário, da jovem, a jovem, passa pela mãe, passa pela guerreira, passa pela sacerdotisa, aí chega na anciã, é muito mais fácil, porque você fez todo aquele trajeto, e quando você chega na anciã, você está na época de compartilhar mesmo, né? Então tá muito mais fácil, porque você foi fazendo, né, a integração de cada um deles. E aí depois você Sim. só finaliza, assim, né? Modo de dizer, né? Lembrando, gente, que os arquétipos, né, quando a gente utiliza, não importa, assim, a nossa idade fisiológica, né? Então, a idade que eu tenho 39, não importa a minha idade. Eu posso estar vivenciando algum desses arquétipos hoje. Eu posso ser uma anciã já. Por quê? Porque eu estou na minha fase do compartilhar meu conhecimento, as minhas experiências de vida, e eu já consigo, né, trazer. Então, eu consigo trazer esse meu arquétipo da anciã na hora que eu estou trabalhando, né, que eu estou trazendo realmente para as pessoas, para minha filha, enfim. Mas eu também consigo aflorar o meu arquétipo de mãe quando eu preciso cuidar da minha casa, quando eu tenho algum amigo, amiga que está precisando de um colo, de um acalento. Eu consigo ativar a minha jovem quando eu quero ir num parque, quando eu quero namorar com meu marido, quando eu quero brincar e me sentir feliz, brincar com as minhas crianças, né? Quando eu quero fazer palhaçada, enfim. Eu gosto e trabalho com a minha sacerdotisa todos os dias, quando eu acendo minhas velas, quando eu faço as minhas orações, quando eu pego os meus cristais, quando eu medito. Então, você vê que a gente consegue vivenciar todo. Ah, e a guerreira, né? Tá trabalhando nesse mundão aqui, ganhando dinheiro. Então, assim, a gente consegue trazer todos esses arquétipos vivenciando aqui, o nosso dia a dia. Se a gente parar para observar e colocar eles, né, de pronto quando necessário, é muito interessante. Não é fácil, obviamente, né? Porque se fosse, estava todo mundo fazendo. Mas é interessante a gente ir fazendo esses processos, né, de parar e se colocar naquele arquétipo, para a gente entender como funciona o nosso mecanismo, né? Como funciona quando eu chamo a minha mãe interna, né?
como que funciona. E lembrando, gente, também que o arquétipo também tem o seu lado negativo, né? Então, como que é uma mãe do mal? Aquelas narcisistas doida. Como que é a guerreira? Que todo mundo tá errado, só ela tá certa, tudo tá só eu. Como que é a jovem doida? Com a sua sexualidade distorcida, totalmente fora do eixo, muitas vezes até acaba usando drogas, enfim. Como que é uma anciã no seu lado negativo, né? Aquela pessoa rancorosa, sabe? Aquelas venhas chatas? Aquelas venhas chatas. Então, é interessante as pessoas conhecerem também que o arquétipo ele não tem só o seu lado lindo, maravilhoso, ele também tem o lado que não é legal, que não é Que bacana, pode se apresentar de maneira né? Então, é ruim. interessante, assim. Então, você vê que dá para a gente fazer muito, muito trabalho com os arquétipos no Sagrado Feminino. Obviamente, para quem trabalha com terapia, já deve utilizar em ferramentas de psicoterapia, enfim, já deve ter caminhos assim. Em grupo, trabalhar com arquétipos é muito gostoso, mas é difícil também, porque aí você já está vindo com muitas pessoas, tem muito ego, tem muita coisa, então às vezes é um pouquinho difícil para um, para o outro, mas a gente acaba dando um jeito. Mas individualmente trabalhar com os arquétipos é muito legal. Muito, muito, muito. Muito gostoso. É uma delícia, na verdade. Então dá para trabalhar o sagrado de forma individual e em Sim, grupo. sim, isso mesmo. Dá para a gente trabalhar individual, que eu digo, é no consultório, né? Então aí a gente consegue trazer várias técnicas, né? E depende muito do que a gente está trabalhando, da pessoa, enfim, né? Em grupos, normalmente a gente faz vivências, rodas, meditação, bênção do útero, coisas assim, né? Porque dá para fazer em grupo, rodas de conversa, rodas de estudo, enfim. Aí vira bastante coisa. Essa, o círculo, você faz de maneira online Alguns também? Ou tem que ser círculos só a gente presencial? consegue, sim, não todos, tá? Mas alguns círculos a gente consegue desenvolver de forma virtual. Principalmente na pandemia, a gente conseguiu fazer bastante, né? De meditação, de bênção do útero, dá para fazer. O que dificulta muito, assim, né, é o de roda, que é o que a gente chama de conversa, né? Esse fica muito difícil no Sim. online. Não, não quer dizer que não dá. Você pode ver que tem várias pessoas que conseguem, assim, mas eu acho que Mas fica muito difícil, né? Mas dá. Hoje em dia, gente, eu super recomendo fazer muita coisa online, porque facilita para todo mundo. O deslocamento, principalmente para quem é de capital, é muito difícil, assim. Eu sou do interior, né? Mas para quem mora em São Paulo, gente, às vezes para você deslocar do seu trabalho até outro espaço, um espaço onde vai estar rodando uma roda, você leva uma hora. Aí depois dessa uma hora, você participa da roda, tá? Aí você pega mais uma hora, meia hora para tu chegar em casa. Aí você tem. as pessoas têm mais esse tempo, O né? que acaba com a gente é o Não é nem deslocamento, não é fazer, né, Fê? É o deslocamento. É o exatamente. deslocamento. Inclusive, para pessoas assim, que, tipo, terapeuta mesmo. A pandemia, muitos terapeutas não trabalhavam, né, com online, assim, tinha uma certa resistência. E a gente notou mesmo, né? O pessoal começou a ir mesmo, fazer terapia online. Eu acho uma coisa boa que a pandemia trouxe foi isso, a abertura de Sim, muitas coisas de forma online, né? E a terapia de forma online ampliou muito, né? Hoje você vê que a grande maioria dos terapeutas trabalha sim, de forma online, atende, né, os seus clientes, e as pessoas até preferem, né? Tem pessoas que gostam de sim, estar ali frente a frente, mas muitas pessoas preferem o online mesmo, por essa praticidade de não ter o sim. deslocamento, né? Então você consegue otimizar o seu tempo
e consegue até aproveitar mais tempo ali dentro da sua terapia Sim, mesmo, né? e o que acontece também é que muito terapeuta ele consegue se organizar assim. Tem algumas técnicas que realmente você tem que fazer presencialmente, tipo aurículo, algumas que tem toque, né, e tal. É, mas se o terapeuta conseguir organizar, ele consegue, por exemplo, a cada 15 dias fazer uma de toque, né, uma terapia que realmente necessite, e a outra parte ele faz no online. Então, às vezes a gente se organizar direitinho dá certo. É, por isso que é bom ter uma gama de técnicas, né? E o Sagrado Feminino ele fala exatamente sobre isso, né? Ter técnicas, né? Então, são várias técnicas que a gente utiliza, né? Então, já ajuda bastante. Na verdade, em outras lives, né, o ideal é que o terapeuta utilize de Sim, várias técnicas, né? Que ele domine, né? Que ele vai trabalhar com várias técnicas. E aí, no trato ali com o cliente, ele vai saber discernir qual que é as melhores a serem utilizadas, dependendo das questões que o cliente sim, traz para ele, claro. né? E até falando sobre o sagrado, né, também tem muitas mulheres que elas têm muita dificuldade com toque, né? Então, às vezes, para uma terapia corporal, tem muitas mulheres que elas realmente têm muita dificuldade de serem tocadas, né? Eu, durante muitos anos, nossa, eu era avessa a que alguém me tocasse. Hoje em dia eu consigo fazer terapia corporal, gosto bastante, assim, mas outras pessoas ficarem me abraçando, me tocando muito, assim, eu tenho muita dificuldade. Então, é interessante, né? Porque se eu tivesse um terapeuta que só fizesse, por exemplo, terapia corporal, para mim já seria uma dificuldade muito grande ficar só com esse tipo de terapia. Então, meu terapeuta Sim, ele tem diversas técnicas, então ele me ajuda bastante, né? Então, acaba que facilita, né? Porque é interessante a gente ter, obviamente, ter o nosso carro-chefe, né? Aquilo que a gente, né, mais sim. tem carinho e vocação ali dentro das terapias, mas é importante também ter outras técnicas, né, para atender melhor, assim, né? Eu acho, né? Sim, exatamente. Até porque cada cliente é único, né? Então, cada um traz Sim, suas questões e nem sempre o que você utiliza com um vai servir ou dar certo com o outro, né? Então, o terapeuta ele tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter sim, com experiência ali certeza, nas técnicas que ele utiliza para o com que será melhor para o cliente dele, certeza. né? Pessoal, pode mandar questão se vocês quiserem, se quiser compartilhar, se quiser trazer. Fabi, se você quiser falar sobre o seu trabalho, sobre contatos, né? O pessoal que tiver Claro, interesse aí de participar de um atendimento com sim, você, de uma roda, né? A gente sabe que você divulga aí o seu trabalho no Instagram, divulgo. mas fala um pouquinho para o pessoal Tá. que está em contato com Pessoal, você. então o meu Insta é fabivieira.terapeuta. Meu site é fabivieira.com.br. Tudo que tem de informação no meu site tá lá para vocês, sobre curso, sobre atendimento, sobre roda, sobre benção do útero. Eu tenho diversos arquivos que eu disponibilizo gratuito, inclusive tem parceria com o CRT, que tem alguns e-books meus que estão gratuitos, né, para quem é credenciado, então aproveita. Falando em e-book, né, um dos e-books, pessoal, que está disponibilizado para o pessoal do CRT, chama Deusas, e trata, né, fala sobre o sagrado feminino na visão do como a gente utiliza as deusas dentro do nosso trabalho. As deusas são muito importantes, assim, quando a gente começa a estudá-las, tem diversa literatura sobre as deusas. Então a gente consegue trazer alguns ritos com deusas, seja para limpeza. O Danilo que perguntou sobre amor, sexualidade, né? Então a gente consegue trazer algumas deusas que falam sobre essa temática. Então a gente traz deusas para fazer alguns trabalhos.
direcionado para o amor próprio, para o amor, né, externo, né? A gente consegue sim também trazer algumas deusas para aflorar a nossa sexualidade, ou às vezes até para trazer mais uma orientação mesmo, né? Às vezes até uma coisa mais, né, espiritual, enfim. A gente traz muitas deusas também para aflorar nossas questões com as plantinhas. Essas eu gosto bastante, para a gente ter aquele contato com as plantinhas. Enfim, a gente tem bastante deusas. No livro que eu disponibilizei, no e-book, tá lá, pessoal do CIT, vocês conseguem ver algumas das deusas que eu listei lá, que são algumas que eu gosto, que dá, e já coloquei também algumas orientações assim, sobre velas, incensos, que dá para a gente usar, meditações também. Eu tenho um trabalho no Spotify falando sobre meditações para as deusas, que são bem bacanas. Eu faço bastante meditação com as deusas guiadas. Eu já fiz para o CRT também, numa outra live, acho que foi no Simpla, né? Acho que foi na pandemia, eu acho, enfim. É muito lindo, assim, a Fernanda participou, a Marcela, as meninas. É muito gostoso fazer a caminhada para as deusas, é uma coisa. Ah, é lindo, eu amo, sou apaixonada. É uma online, né? A gente pode até Podemos fazer uma próxima fazer, live aí, o podemos, seria pessoal. bem bacana, assim, é uma coisa muito linda, é lúdica, mas, assim, é transformadora. Ela realmente faz uma mudança, assim, né? Até vou citar, né? A Fernanda, ela tem mais dificuldade, né, Fê, de fazer o caminho, né, com a Deus. Mas a Fernanda conseguiu, gente. Ela fez o caminho com a Deus até o final, conversou, teve todo, né, muito carinho, assim. E é muito lindo. É uma impactante mesmo, é É muito forte amoroso. e é amoroso, né? Delicado, né, Fê? E é único, porque apesar da gente estar em grupo fazendo a jornada, né, fazendo esse caminho com a deusa, é individual. Tá cada um com a E sua presença da deusa, né, fazendo aquele caminho. Então é muito lindo. Essa meditação guiada que eu faço, nossa, eu amo, sou suspeita. Eu acho lindo demais, assim. Mas também dá para a gente trazer as deusas e fazer trabalhos de roda ou às vezes até individuais focado em algo que a gente esteja buscando mais. Ah, eu estou buscando mais saúde para meus filhos. A gente tem algumas deusas que a gente consegue fazer a chamada, fazer alguns banhos, né? E alguns, né, trabalhos diferenciados assim que vai auxiliar. Ah, eu quero um pouco aqueles probleminhas menstruais, não sei o quê, nananã, a gente consegue trazer esse equilíbrio energético para aquele campo. Então, trazer as deusas, né, para dentro do trabalho também faz muita diferença e é muito gostoso. E pessoal que não bateu ainda, olha lá no CRT que tem um livro lá para você. você também dá cursos, né? Lá no site do Livroteca está disponível, Tem né? curso, tá o Reiki Lunar, que também é chamado de Reiki da Mulher, né? Parece só que eu só quero trabalhar com mulher, né? Mas tem o Reiki Lunar e tem alguns cursos que são do Sagrado também, que são individuais. E os atendimentos também, pessoal, quem, né, precisa ou quer conhecer mais, também dá para ver. Eles dão direito aos credenciados tirarem a carteira plena, né? Cumpre com um Sim, o requisito. curso de Reiki Lunar, ele Então, dá para quem direito. E outra coisa, o Heroína Sagrada também dá direito, né? E o Reiki Lunar, ele não é só para mulheres, tá? Homens que quiserem fazer o curso também podem, tá? Então, ah, é se tem legal. algum Isso, credenciado que está precisando aí da CRT Plena e tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Reiki Lunar, ele ajuda também nessa questão. legal.
E o pessoal que acompanhou a gente aí, depois se tiverem questões, podem enviar para a gente aí Sim, pelo direct, né? Ou se quiser contato da Fabi, a gente vai deixar seu Instagram marcado, sim, que a gente vai deixar a live claro. salva, né? Deixe o seu contato, quem tiver interesse de falar Sim. com você, ou manda para a gente, ou diretamente para E você, agora, né? então, fica meu convite para o pessoal do CRT, para o pessoal que está acompanhando a live, que vai acompanhar depois, sugerirem aí, abre uma caixinha, Fê, de pergunta qual o melhor mês para a gente fazer a meditação guiada, e aí depois a gente abre uma caixinha com umas 3 deusas para a gente escolher qual que vai ser a nossa companheira de jornada. Eles preferem que a gente traga de conteúdo aí, né? Então, a gente vai já deixar então as caixinhas de Isso. pergunta aí e vamos deixar agendado aí para Com fazer uma nova certeza. E, live. pessoal, compartilhem com mais pessoas, com o pessoal todo aqui, para a gente trazer mais conteúdo, né? E é isso, né? Fabi, quero te agradecer pela sua disponibilidade hoje, por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento, né? Desse tema tão lindo que Sim, é o sagrado claro. feminino, que muita interesse como terapeuta, como Sim, clientes, né? Gratidão por obrigada. tudo, por mais uma vez ficar aí com Sim, seus conteúdos, tá? gratidão A a gente, todos. eu E obrigada de novo, CRT, por abrir as portas para nós, todos os terapeutas, falarmos e compartilharmos e estarmos juntos. eu acho que hoje em dia a gente tem que aproveitar Sim, essa ferramenta que é a internet para compartilhar sim, conteúdos, né? Compartilhar aí conhecimento para quem tem interesse sim. nessa área de terapia holística, né? Então, acho que cada vez mais a gente está caminhando para Obrigada. isso. Então, obrigada pela Foi bom, foi partilha. ótimo. Gratidão. Beijo, beijo, gratidão a todos. Até a próxima. Até.